não puder vir na sexta-feira participar da Santa Ceia, nós vamos ter o complemento da Santa Ceia ainda nesta noite. Louvado seja Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Para todos sempre Deus seja louvado. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Quantos já estão sentindo a presença de Deus nesse lugar? Deus está em nosso meio. A presença dele é real. Amém, irmãos? Ficamos de pé. Sou grato a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concede. Abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Apenas os 3 primeiros versículos deste capítulo. Por certo, Deus irá falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Amém. Quantos acharam o livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, digam amém. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime, a igreja, em um alto e sublime, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Agora vire para o seu irmão que está do seu lado e diga a ele: majestade, santidade e glória. Agora tome o seu assento, glorificando ao nome dele. Majestade, santidade e glória. Irmãos, temos lido um texto que é muito conhecido pela Igreja de Cristo, que é o livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Todos nós já lemos este capítulo e esses 3 versos. E ao analisarmos superficialmente o livro do profeta Isaías, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 5, vamos perceber que mais da metade do volume profético desses capítulos são profecias amargas, profecias de juízo e profecias de destruição, onde Deus, com muita dor em seu coração, quis a destruição dos povos e das nações. Porém, no capítulo de número 6, Deus vê a necessidade em dar ao profeta Isaías um degrau ou uma elevação maior de conhecimento que ele tinha sobre Deus e sobre si próprio. Deus quer aproximar o profeta Isaías de uma experiência pessoal, poderosa e transcendental com a presença dele. Deus entende que existem 2 formas de um mortal conhecê-lo. A primeira forma é de uma maneira teórica ou superficialmente, e a segunda forma é de uma forma prática, tendo uma experiência pessoal com Ele. Nós vamos entender que a primeira maneira de conhecermos a Deus é de uma forma teórica, aonde o homem ouve falar de Deus, ouve falar do seu amor, ouve falar dos seus milagres, mas nunca tiveram uma experiência pessoal com Deus. Isto é ter um conhecimento superficial sobre Ele ou um conhecimento teórico sobre Deus. É a segunda maneira ou forma de conhecermos a Deus,
é de uma forma prática ou temos uma experiência pessoal com Ele, aonde falamos de curas e já temos uma experiência de sermos curados por Ele. Muitos vivem de uma forma teórica na presença de Deus, mas nessa noite iremos passar da teoria e vivermos uma vida prática na presença dEle. Este tipo de experiência é uma maneira prática e não teórica de conhecermos a Deus. Vamos entender que muitos falam do amor de Deus, sim, muitos falam desse precioso amor, mas nunca tiveram a experiência de conhecer a manifestação desse amor que é poderoso. Muitos falam de cura divina, até reconhecem que Deus cura, mas nunca tiveram a experiência de serem curados por esse Deus maravilhoso. Vivem uma vida com Deus, mas uma vida de maneira teórica. Mas nessa noite, volto a falar para os irmãos, Deus está nos convidando a sairmos da teoria e viver uma vida de conhecimento teórico e vivermos uma vida prática na presença de Deus. Se até hoje você só ouvia falar dos milagres de Deus, você vai ter uma experiência pessoal com Ele e vai sair da teoria e viver uma vida prática com Ele e viver uma vida de milagre na presença dEle e vai cantar sim o hino da vitória e dizer que só o Senhor é Deus. Existem essas duas formas de conhecermos a Deus. A primeira forma na teoria e a segunda forma na prática. Por isso Ele quer que vivamos uma vida na prática com Ele. Por isso Deus entende que existe uma escola para vivermos uma vida prática com Ele, e essa escola é a escola chamada vida. Não há maneira melhor de aprendermos com Deus nessa escola chamada vida ou nas circunstâncias que a vida nos traz. A vida nos traz circunstâncias que nos levam até Deus. Por isso ela é uma escola, porque as circunstâncias que ela nos traz, ela nos leva até Deus. As circunstâncias da vida, ela nos levam aos pés de Jesus. As circunstâncias da vida nos levam a chegar mais perto ou mais próximo de Deus. Nós vamos entender, e a Bíblia nos diz que aquele homem chamado Jairo, principal da sinagoga, ele tinha uma filha, e as circunstâncias da vida, Fernando, fizeram aquela filha dele adoecer, e aquela filha adoeceu. As circunstâncias foram grandes que o levaram até aos pés do Mestre, que os levaram até aos pés de Jesus. As circunstâncias nos faz aproximar mais dele. As pessoas que a Bíblia nos diz que estavam enfermas pelas circunstâncias da vida, elas levaram a perto de Jesus. A vida nos prega peças aonde nos levam até perto de Jesus, e a vida nos ensina que o melhor caminho da vitória é em Jesus Cristo, no Deus Todo-Poderoso. E Isaías, então, já estava mostrando isso para Isaías quando lemos o capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Nós reconhecemos isso como um clássico da Bíblia Sagrada, mas nos traz aqui uma situação um tanto quanto constrangedora chamada morte. Nós vamos entender que não há nada mais constrangedor do que a morte. Não há nada mais constrangedor do que a morte. Não há nada mais terrível do que a morte. A morte, ela nos traz muito constrangimento, e nenhum mortal
do livro do profeta Isaías nos mostra que o profeta estava trabalhando na obra de Deus, o profeta estava pregando, o profeta estava trabalhando, o profeta estava profetizando, mas chegou um determinado tempo, no capítulo 6, que chegou uma situação constrangedora, uma grande mudança na vida de Isaías, que foi desencadeada por uma grande tragédia, que foi a morte do rei Uzias. Isaías agora começa a escrever o capítulo de número 6, e ele começa a narração desse capítulo no ano em que morreu o rei Uzias. Situação essa muito constrangedora na vida de Isaías, porque o rei Uzias representava na vida de Isaías um grande homem de Deus. Não era simplesmente mais um homem, ele era um grande rei, um grande político nas terras de Judá, um homem que deixava Deus usá-lo para poder abençoar o povo, que se preocupava com o bem social da nação de Judá. E de repente, sem a Bíblia nos explicar como foi, qual foi a situação, aquele homem, ele morre, e com a morte do rei Uzias, a fé do povo judeu enfraquece. Isaías, ele nunca se sentiu tão fragilizado em sua história como no capítulo de número 6. Ele nunca se sentiu tão triste. A decepção do coração de Isaías teve proporções ainda maiores, porque Uzias, além de ser um grande rei para eles, ainda era seu familiar. Uzias era primo de Isaías. Isaías profetizava no palácio, mas com aquela situação que agora está acontecendo, Isaías desanimou e chegou a um ponto de pensar em subir até Jerusalém, no templo santo do Senhor, a fim de entregar o seu ministério, para entregar tudo aquilo que ele fazia. Mas a grandeza de Deus sobre nossa vida mantém o controle, que mesmo quando Isaías quis entregar o seu ministério e subir ao templo santo do Senhor, lá ele encontraria Deus, lá ele encontraria o Senhor. A tristeza era grande, mas ele encontraria o Senhor no templo santo. A dificuldade é grande, mas ele encontrou o Senhor. A tristeza pode estar assolando em sua vida, mas nessa noite tu vai encontrar o Senhor. A situação pode ser difícil, mas tu irás encontrar o Senhor. As dificuldades podem ser grandes, mas o Senhor vai se apresentar para você e vai mostrar que Ele é Deus. A situação era difícil, mas quem se apresenta para Isaías foi o Senhor. Isaías entrou no templo, triste, angustiado e cabisbaixo. Porém, teve uma atitude que mudou tudo aquilo que ele estava sentindo. E qual foi? Ele teve a ousadia de dobrar os seus joelhos e olhar para o alto e ver o Senhor. Sabe o que falta em nossas vidas? É a ousadia de dobrarmos os nossos joelhos em meio a dificuldades e saber que tem um Deus no céu, a qual intercede por nós e nos dá a nossa vitória. Essa noite, se você entrou aqui cabisbaixo, desanimado e até pensando em entregar o seu ministério, Deus vai se apresentar para você e você vai sair daqui de cabeça erguida e dizendo que só o Senhor é Deus. Isaías olhou para o céu e teve uma visão. Que visão linda de Isaías! Ele teve uma visão, e nessa visão ele viu 3 qualidades de Deus. A primeira que foi a majestade de Deus que ele viu. Por quê? Porque ele inicia no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi
o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías, ele viu a majestade de Deus, a grandeza de Deus. A palavra majestade, ela quer dizer grandeza suprema, ela quer dizer rei. Isaías viu um Deus no céu, que ele é rei, que mesmo na tristeza ele continua sendo rei, que mesmo na angústia ele continua sendo rei. Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele reina eternamente. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, no versículo de número 13, a parte A diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, o Senhor reina eternamente e para todo sempre. Salmo 93, parte A diz: o Senhor reina e está vestido de majestade. Ele reina para todo sempre e a sua glória ele não divide com ninguém. A glória dele, a honra é dele, o poder é dele. E você pode glorificar ele nessa noite, porque ele é rei para todo sempre. Deus não divide a sua glória com ninguém. E isso faz me lembrar do rei Nabucodonosor. Ele construiu uma estátua de ouro enorme, convocou todos os governadores, prefeitos, tesoureiros, capitães, para poder consagrar aquela estátua, para poder adorá-lo. Ele criou um decreto e disse que quem não adorasse aquela imagem seria lançado na fornalha de fogo. Ele chamou todos os músicos e o homem gritava: quando ouvires o som de todos os instrumentos, vocês vão ter que dobrar os seus joelhos e adorar a imagem. Todos ouviram, todos dobraram os seus joelhos e começaram a adorar. 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não adoraram e nem se prostraram perante aquela imagem. Rei Nabucodonosor agora chama aqueles homens e lança-os na fornalha. Lançaram 3 homens, passou-se o tempo, quando olharam de novo, já não era mais 3, era 4, e falaram: olha, rei, tem alguma coisa errada, nós lançamos 3, mas agora tem 4. Vai Nabucodonosor e olha. Quando ele olha, ele fala assim: aquele é Sadraque, aquele é Mesaque e o outro é Abidnego. Quem é esse outro aí? É semelhante aos filhos dos deuses. Ei, irmãos, Deus fez uma manifestação aqui. E Nabucodonosor chama os 3 e agora faz um outro decreto: todos que estão aqui agora têm que adorar ao Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego. A glória dele, ele não divide com ninguém. O reinado é dele, o trono é dele. Não adianta querer virar adoração para outro, porque a adoração é toda do Senhor. Aleluia! Todos têm que adorar a Deus. A adoração é dele. Ele não divide a
serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Eu quero trazer o significado desses 3 pares de asas para a vida dos irmãos. A primeira asa, as 2 primeiras asas, os serafins cobriam o seu rosto. Nós vamos entender que os serafins são seres angelicais. Eles são seres lindos e bonitos. Isaías teve uma visão do trono de Deus. Isaías teve uma visão da majestade de Deus. E lá havia serafins. Só que os serafins, por ser seres bonitos, serem seres lindos e angelicais, eles poderiam tirar a atenção de Isaías do trono e tornar a atenção para eles. Então as 2 asas cobriam o seu rosto. E sabe qual é o significado desse par de asas? São as asas da humilhação, são as asas da humildade. Por quê? Porque os serafins poderiam descobrir o seu rosto e tirar a atenção de Isaías do trono. Só que a atenção, o centro é Deus. Não tem ninguém maior do que Ele. Os serafins tinham que cobrir os seus rostos. Ei, irmãos, em Cristo Jesus, não adianta. Nós temos que ter em nossa vida esses pares de asa, as asas da humilhação. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que acham que faz, que acham que acontece. Se fosse eu que estivesse pregando, a glória estaria descendo. Se fosse eu que cantasse, seria melhor. Se fosse eu que falasse, olha, Deus operava. Se fosse eu que estivesse dirigindo, seria melhor. Teria mais gente na igreja. É noite de vestir as asas da humilhação e saber que quem faz é Ele. É noite de vestir as asas da humilhação. O segundo par de asas cobriam os seus pés. Nós sabemos que quando um homem, eles andam pelas ruas, sujam os seus pés, sim. Porém, os serafins não andam nessas ruas, mas era um ato simbólico, pastor, que eles estavam fazendo. E o que significa? Eram as asas da pureza, eram as asas que cobriam os seus pés. Muitos estão trilhando em caminhos impuros, pastor Francisco, mas nessa noite é noite de viver, ou de vestir as asas da pureza, sair dessa vida pecaminosa, sair dessa vida aonde Deus não se agrada e cobrir os seus pés com as asas da pureza. Essa noite você vai se vestir com as asas da oração e com as asas da pureza, porque o meu Deus está aqui. O terceiro par de asas eram as asas que eles voavam. E qual é o significado dessas asas? A Bíblia nos diz que quando os serafins voavam, eles adoravam dizendo: Santo, Santo, Santo. O terceiro par de asas são as asas da adoração. O terceiro par de asas é as asas que você veste para voar e adorar a Deus. E eu quero falar, abrir um parênteses aqui. Hoje em dia, muitos crentes estão usando a adoração que era para ser dada a Deus para uso próprio. Que é isso, Felipe? Está ficando doido? Não estou. Sabe por quê? Porque se eu estivesse falando aqui, os seus inimigos vão cair por terra. Teria crente pulando, correndo e salvando
ele. Agora, Isaías vai ver a segunda qualidade. Ele viu a santidade de Deus. Irmãos, a palavra santo quer dizer separado. Isaías viu um Deus que é separado do pecado. Um Deus que ama o pecador, mas é separado do pecado. Um Deus que é separado de contenda entre os irmãos. Um Deus que é separado de disse-me-disse. Um Deus que é separado de rodas de escarnecedores. É noite de nos santificarmos e viver uma vida de santidade perante a Ele. Mas tu está pensando, eu tenho Deus, mas eu não consigo olhar na cara, não olhar no rosto da minha irmã. Deus não está contigo porque Ele é santo, Ele é separado. Eu tenho Deus em minha vida, mas eu não consigo ficar perto do meu irmão. Deus é santo e não está contigo. Vamos viver uma vida de santidade na presença dEle. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Isaías viu os anjos cantando: Santo, Santo, Santo. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Quando eu entendo que os serafins cantavam Santo, 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 a minha mente vai navegando pelas páginas da Bíblia Sagrada e para lá na primeira epístola de João, no capítulo 12, no versículo 18, a parte A, aonde ele diz: filhinhos, é já a última hora. Quando eu vejo que os serafins cantam Santo, 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 me faz lembrar isso, que quando João diz: filhinhos, é já a última hora, e nós vamos entender que Jesus está voltando, que a volta dele está muito próxima de acontecer. A Bíblia nos diz que nos últimos dias haveria reinos contra reinos, nações contra nações, e já está acontecendo. Pai contra filho, filho contra pai, fomes, pestes, e já está tudo acontecendo. Tudo está se encaminhando para o arrebatamento da igreja de Cristo da face da terra. A qualquer momento a trombeta irá soar, os céus irão se abrir, e nós que estamos esperando a Ele, vou voltar um pouquinho, os noticiários televisivos a qualquer momento vai começar a noticiar: olha, carros desgovernados estão indo abismo abaixo, não para de cair aviões no mar, em terra, os pilotos estão subindo, trens desgovernados estão indo para o abismo. A qualquer momento a trombeta irá soar, e aqueles que não foram fiéis a Deus, que ficarem aqui, os noticiários estarão falando: está acontecendo um fenômeno na terra, está acontecendo a invasão
nós, como você que tem visões espirituais, você vai ter uma visão agora do céu. Prepara, porque tu vai ver como será o céu. Prepara, que você vai ter uma visão. Toda a igreja de olhos fechados, e vamos viajar. A trombeta irá soar e nós vamos para o céu de glória. Agora, pelos olhos da fé, eu posso ver os portões celestiais se abrindo. Olha que coisa linda! Nós entramos nos portões celestiais, e quando nos deparamos com as ruas dessa cidade, são ruas de ouro. Se tu olhar para o teu lado, os muros são de jaspes. Olha esse rio que está correndo do outro lado. São águas cristalinas que vêm direto do trono da glória. E olha no meio desse rio a grande árvore da vida. E andando um pouquinho mais para frente está um clarão de glória. Está um clarão da majestade de Deus. E quando nós chegamos perto desse trono, quando nós estamos pertinho, nós olhamos para o nosso lado direito e está aquele lindo coral. E olha a tua vaga reservada nesse coral. Você está vendo? Agora você toma o teu lugar nesse coral. Anarabacé e combinai a sé e tamanto terminar a bacalhada suia dorobanai. Olha, agora você está na vaga que está preparada para você. Você pode ver pelos seus olhos da fé a tua vaga nesse coral. Olha que coisa linda.
rainhas viram a glória do Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. Inclusive a Assembleia de Deus aqui no Abraão. Até aqueles que estão sentindo a glória. Isso me faz lembrar de quando Davi se propôs a construir o templo do Senhor. Só que Deus bradou dos altos céus e disse: tu não irás, porque tu és homem de guerra, a tua mão está manchada de sangue. O teu filho Salomão irá construir. Davi entrega a planta do templo a Salomão. Salomão agora começa a construir o templo. Põe ouro, põe cobre, pedras preciosas, linhos. O templo está lindo, maravilhoso. Quem olha fala que é a coisa mais bela e era. Só que tinha um porém, estava faltando uma coisa. Salomão agora dobra os seus joelhos e começa a falar, fazer uma oração. E em sua oração ele diz: Senhor, entra e habita nesse lugar. Estava todo bonito,